Seres de luz amados, bom dia. Gratidão vossas vidas, gratidão vossas essências divinas. Sou amor, sou perdão, sou gratidão. Sou misericórdia, sou compaixão. Cura, bênção, libertação, consagração. Leis superiores, confiança no divino, na fonte interna, Deus, como queira chamar. Lei superior da entrega, coisa que a gente não vive, fazer tudo desapegado do resultado. Essa manhã, que foi agora de manhã, já até distribuí a imagem para aqueles que estão mais perto de mim, estão mais perto, conversam mais frequentemente comigo. Tive uma visão. 3 pombas em voo impossível de acontecer aqui nessa versão, né? Elas voavam juntas, coesas, mantidas por um fio de luz, só cada uma olhava numa direção. Mas a imagem, o quadro que me passou assim, um sentimento de perfeição e harmonia muito grande, infinito. E normalmente, quando é assim impactante, as lágrimas começaram a brotar naturalmente, diante de algo assim tão belo, tão perfeito, tão inimaginável, e trouxe uma energia infinita. E por algum motivo comecei a lembrar meus desdobramentos da noite, e veio para mim algo assim que parecia não ter conexão a princípio, né? Uma eleição aqui, não sei se era para a Prefeitura de São Paulo, onde a gente teve aí uma gafe, uma coisa horrível de se ver, que foi transmitida em rede nacional, né? Para todos os estados, inclusive. Eu estava em Minas na oportunidade e eu estava assistindo aquela bagunça, aquele caos, aquela desorganização, aquela coisa do ponto de vista espiritual bestial de se ver. Um candidato se destacava atacando os outros candidatos sistematicamente, né? Ataque, sistematicamente. Até que em determinado momento, um dos atacados, isso aí viralizou depois nas redes sociais, né? Um desses ofendidos pega uma cadeira e dá uma cadeirada naquele que o fustigado. Aí essa cena ficou se repetindo várias e várias vezes nos meios sociais, sempre com uma gracinha ou outra, uma chavezinha ou outra. E eu fiquei analisando aquilo do ponto de vista espiritual. Ou seja, a lei superior do karma, a lei superior de respeitar a vida, te responsabiliza 100% por aquilo que você traz, por aquilo que você causa. Do ponto de vista humano, a gente sabe que é uma bagunça, né? Eu vi muitas pessoas dizendo assim, mas nada dá o direito de revidar, né? Então você toma tapa na cara de todo jeito, soco no estômago. Mas a lei superior não defesa diz para você não se defender. Mas ali, o indivíduo pega uma cadeira e senta no outro. Do ponto de vista kármico, do ponto de vista espiritual, aquele que provocou é 100% responsável por aquilo que ele trouxe, né? E lei superior do amor suprimento, embora às vezes a gente traz coisas que a princípio não se compreende, você vê lá na frente que aquilo ali realmente foi um ajuste necessário. Só que eu sempre via por esse lado, eu não conseguia ver além
da lei do karma. Ou seja, ele causou aquilo ali, ele perante a justiça divina, ele é totalmente responsável por aquilo que ele causou. Aqui no mundo dos homens, nesse mundo dos mortos, dos senhores da manutenção da morte, não é assim, mas do ponto de vista do espírito, da alma, da espiritualidade, do plano de restauração da vida, ele é 100% responsável, inclusive, por todos aqueles que assistiram, por tudo aquilo que ele causou no interno daqueles que o assistiram. Só que hoje surgiu um ponto de vista complementar que eu nem estava imaginando e complementa muito bem. Eu partilhei, né, isso, e a pessoa surge com algo como o voo dos pombos, cada um olhando numa direção, mas conectados por um fio de luz invisível que se conecta ao plano de restauração da vida. Então, por gentileza, adentre-se ao recinto. Olá. Vou dar aqui meu parecer, minha opinião sobre isso. Além da lei do karma, você pode ir um pouquinho além, né? Porque uma coisa é você vivenciar a lei do karma sem olhar para as outras leis. Ah, o karma fez isso, essa foi a consequência e pronto. Mas e se você decidir olhar para as outras leis e você decidir ser a cura disso? Através de um equilíbrio de todas as leis, não só olhar para a lei do karma. Né? Então, essa pessoa que deu a cadeirada ali, ela é tipo o arquétipo brasileiro de você olhar para as forças contrárias, né? Eu só dou um corte aqui. Eu diria o arquétipo mundial do mundo dos mortos. O arquétipo mundial de quem olha fielmente para as forças contrárias e faz disso a sua vida, e faz disso o seu trabalho, e faz disso o seu propósito, né? E as pessoas que assistem compram esse olhar para as forças contrárias, olhar as injustiças e querer fazer justiça pelas próprias mãos, e querer fazer justiça pela justiça dos homens, e querer vivenciar o karma sem olhar para as outras leis superiores e tal. Né? Então, ele ali, e aí sempre tudo é usado, pode ser visto como algo usado pelo plano evolutivo. Então, ele está nos mostrando o que acontece com a pessoa que faz isso, com a pessoa que olha para as forças contrárias. Você olha, você sente raiva e você acaba dando uma cadeirada. Você acaba indo para a reação, indo para esse olhar que te tira do foco, te tira do seu propósito. Então eu vejo dessa forma. Ele nos mostrou ele nos mostra o que acontece quando você olha para as forças contrárias. Você vai reagir exatamente do jeito que elas querem. Porque o que a pessoa queria ali? Queria tirar ele do eixo, queria mostrar que ele tem um lado agressivo, queria mostrar que ele tem um lado de injustiça, que ele tem um lado desequilibrado. E ali conseguiu, porque quando você olha para as forças contrárias, é isso que vai acontecer. Você vai sair do seu foco, sair do seu propósito, sair do seu eixo e vai dar uma cadeirada. Seria isso, mais ou menos. Uma cadeirada se não fizer coisa pior, né? Porque o movimento da manutenção dos mundos dos mortos é para você fazer muito além disso. Então, assim, eu achei essa visão fantástica, coisa que eu nunca consegui olhar, embora, desde os trabalhos de cura, desde muito tempo, já tem, acho que quase 10 anos, que o Cristo já tinha tido aquele desdobramento contra o Cristo, onde ele dizia, a luta é minha, não olhem para trás, né?
Depois, não olhe o movimento das suas contrárias, evolução. E foi um pouco disso que eu falei, acho que foi ontem, de ontem, sei lá. De você irradiar aquilo que você é. Então, uma pessoa que se diz meu inimigo, pensa em mim o tempo inteiro. Quando aquela emanação chega até mim, vai me pegar focado. Vai me pegar no meu foco, porque eu não tenho outro, né? É lógico, você dá um deslizezinho aqui, ali, aquilo. Mas se você vê o que te moveu durante o dia, 24 horas por dia, enquanto você dormia, inclusive, é essa verdade do seu coração. Então, você que diz, ele é meu inimigo, vou atacar, chega, o que ele vai encontrar em mim? O foco no plano de restauração da vida. Se ele permanece ali durante dias, meses, o que vai acontecer com esse ser? Vai receber a irradiação do plano. E quando um ser recebe a radiação do plano, tudo pode acontecer. A sua coragem é que limita, sua falta de coragem é que limita o milagre. Então, bem desse ponto de vista, que o pai criador dizia, não olhe para o movimento das suas contra-evolução. Então, nós tínhamos lá a pessoa, que eu não vou dizer o nome, né, sendo agredida o tempo inteiro, né, e chegou no seu limite. Eu não sei o que foi que o outro falou, que já foi a gota d'água escorrendo no copo. Ele pega a cadeira e senta a cadeira na cabeça. Ou seja, ele fez exatamente aquilo que aquele indivíduo queria que ele fizesse para, aos olhos do público, se tornar inelegível. Né? Glória a Deus, ele não ganhou nada com isso. Né? Mas esse é o movimento reinante no planeta Terra. Ou seja, o Putin faz lá a guerra dele para você ficar olhando. O Trump faz lá os movimentos dele para você ficar olhando. Aquele infeliz lá da Coreia, o imperador, aquele ditador maluco lá, faz as coisas dele lá para você ficar olhando, né? E você fica olhando, olha hoje, olha amanhã, fica pensando naquilo. Subsequentemente, você se torna exatamente aquilo para o qual você olhou. Quando você vê, você já está tendo atos tirânicos, já está tendo atos de imperialista, arrogante, prepotente, etc, etc, etc. E eu já gravei de vídeos dizendo assim, você se torna o mal para o qual você olhou. Você se torna ele. Lembrando assim que é difícil às vezes a gente falar com nomes né, e tal, porque a gente tem, pelo menos eu ainda tenho, né, aquela tendência do julgamento. E a gente sabe que isso é um trabalho da humanidade. A gente sabe que esse julgamento existe dentro da gente e a gente fica com receio de falar nomes, de falar detalhes de situações por questão do julgamento. Mas eu procuro olhar assim, cada um tá fazendo algo muito importante. Então assim, olha o que essa pessoa que ali de repente saiu realmente do eixo, o que ela tá, ela se dispôs a estar em público, né, vamos dizer assim, e mostrar e estar ali. Ela fez algo, ela não fez, vamos dizer assim, de propósito, de maldade, exatamente. Tudo é uma experiência. Então, olha que coisa importante que aquilo nos está mostrando. E toda vez que algo nos é mostrado, nós temos participação, porque não é à toa que está na minha frente. Então, se eu tivesse o não ver as forças contrárias em perfeita harmonia dentro de mim, eu não ia estar vendo essa pessoa fazendo isso, com certeza. Então, nada é unilateral. Se você está vendo, não julgue, porque você tem participação. Não é à toa que você está tendo que se deparar com aquilo. Que a nossa tendência é sempre julgar. Ai, credo, ai, estava errado. Ai, não viu a lei, não olhou para a lei de não olhar as forças contrárias. Se você está vendo, você tem um aprendizado, e aquela pessoa que está fazendo, que está colocando lá a cara a tapa, ela está fazendo por você também. Ela está ensinando você também.
Então, nunca olhar para as coisas que acontecem como se fosse algo separado de você, algo que você tem que julgar. É algo que se entregou para você ver, que está arcando com consequências kármicas, inclusive, só para você ver. Você está podendo não passar por aquilo que a pessoa está passando e você está podendo não passar só vendo e você está podendo aprender porque aquela pessoa deu o sangue dela para te mostrar aquilo, sabe? Então sempre eu olho para as pessoas como oportunidade, como algo perto de algo que faz parte de mim, e que o mais importante ali é a experiência e a pessoa, independente do que ela está fazendo, ela está se entregando a uma experiência que está mostrando algo para alguém, que está mostrando algo para ela mesma. Então é muito difícil você falar com nomes, porque a gente sabe, eu internamente ainda tenho muito do julgamento, então a gente não gosta de falar nomes. Mas a gente aqui sentiu no coração de falar e eu senti de falar esses aspectos, né? De quando a gente olha para alguém, olha para uma situação. Falar rasgado, né? Eu sou o guerreiro, o cara da transmutação da energia. E ontem à noite eu estava vendo a parede ali onde eu durmo, totalmente violeta azulada, ou seja, um tipo de mutação de energia que não tem muito tempo eu vi o Cristo vestindo uma batina daquela. Bom, eu faço toda noite muitas excursões, onde não estou sozinho, a gente rastreia as forças contrárias à evolução, para ver exatamente o que estão fazendo e aquilo que a gente pode aplacar, vamos dizer, amenizar. Então a gente que lida com isso, a gente precisa muito ter a visão de não olhar para isso, embora você trabalhe com isso o tempo todo, limpando esgoto, né, igual eu já partilhei. É um exercício infinito você trabalhar com essas coisas, fazer de tudo para aplacar do ponto de vista, em todos os sentidos, e não olhar para isso. Eu fiquei meio invocado com aquele camarada lá na Coreia, e eu vi que ele está fazendo um trabalho de autoproclamação de si nas redes sociais. Deve ter alguma intenção por trás disso. Ele está se autoproclamando. Você vê vídeos dele aí, um atrás do outro, coisa que você não viu. Beleza. Aí, estava pensando sobre isso, acho que foi ontem, antes de ontem. Aí o time disse para mim, você está esquecendo da lei superior, né? A lei superior é misericórdia divina. A lei superior também é a pulverização, né? É claro, a visão é correta. Se eu vejo algo, eu tenho participação nisso. O mestre cansava de dizer, você só vê aquilo que você tem participação. Então, a gente tem a participação na guerra, a gente tem participação em tudo, naquela cota que está em nós, que a gente trouxe de vidas passadas, que nos fez cair lá no reino, para a gente trabalhar. Não tem nenhum ser na Terra aqui que seja santo, imune a nada. É um trabalho. Então me fizeram lembrar da lei superior da misericórdia divina, que todo julgamento em última instância é ela. Me fizeram lembrar da lei superior da pulverização, esses seres já foram dados a eles o ultimato, essa é a sua última encarnação, né? Ou você faz algo para mudar, seja lá, se ele fizer algo para mudar a nível de um grãozinho de areia de praia, ele fez algo para mudar, né? E a lei superior vai saber ler isso, né? Então, foi dito para eles o que eles precisam fazer para mudar, para que a pena da pulverização não seja aplicada. E ao final da encarnação, a lei será aplicada, então eu não tenho que pensar no indivíduo, mas de vez em quando ainda penso. Né? E eu sou muito de pegar a espada e ir para cima. Então, o general está sendo trabalhado profundamente nessa existência,
fazendo seu esforço máximo, né? É esforço máximo, mas eu consigo ficar conectado a maior parte do tempo. Maior parte do tempo eu penso em Taikuma, eu penso no plano de restauração da vida e eu penso em como me colocar a serviço. É o tempo todo assim, né? Mas a gente cai o tempo todo, né? A gente cai o tempo todo, a gente tem participação, eu tenho consciência de que eu vivi pela guerra durante muito tempo. Eu queria exterminar os reptilianos. Por que eu vou esconder isso, me fazer de santo, vestir uma batina? Não. Para que eu vou fazer isso? Eu me assumo integralmente e assumo também o meu esforço de mudança, né? Não vou dourar a pílula assim que eu não douro a pílula para ninguém que busca atendimento, né? A expressão da nossa verdade, seja ela qual for, e buscar ali o plano de restauração da vida que a gente faz o tempo todo. Quer colocar algum complemento? Não, é que às vezes a gente não mostra a clareza nossa, o ser, né? Eu sou todas essas minhas experiências, todos os meus erros, todos os meus acertos. A gente não coloca isso para as pessoas. E eu tô falando colocar, não é sair falando. É que nem o Sidney tá falando. É assumir. É um estado de presença. É um estado de presença. Não é falar para todo mundo o que você fez de errado, não é isso. É assumir um estado de presença que você entende que você é fruto de todas essas suas experiências, que você honra os seus erros e os seus acertos. Então, é você estar com a energia de honrar seus erros e acertos o tempo inteiro. Não é falar para as pessoas tudo que você fez errado, tudo que você não fez, não é isso. E o que às vezes acontece é que a gente é um processo difícil, você aceitar toda a sua experiência. Só que enquanto você não aceita e não abraça com honra a sua experiência, você não vai ter essa presença clara para as pessoas. Essa presença que mostra quem você realmente é. Que é mostrar a sua verdade, é ser claro, é ser verdadeiro. Então, não é uma coisa que você faz, às vezes faz, tem gente que manipula, né? Tem gente que manipula a sua imagem para mostrar que... Tem gente que faz isso intencionalmente, mas a gente está falando disso num outro nível. Num nível de assumir internamente e emanar a energia de quem assumiu e honra internamente toda a sua experiência, seja ela qual for. Gato. Então, eu quis gravar esse vídeo com complemento, com ajuda, porque assim, eu achei muito importante, porque ontem eu gravei com um foco, hoje já veio, aí eu posso dizer, assim, o arquétipo da luz, né, é não olhar para esses movimentos e focar na transcendência, focar no plano de restauração da vida. Esse seria o arquétipo da luz. O arquétipo da manutenção do mundo dos mortos é justamente fazer o teatro diante de você, para você ficar olhando para aquilo. É como se você fosse cutucado o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quando você reage de alguma forma, os cutucadores vão falar: ah lá, eu sabia, viu? Eu sabia, ele é assim. Te cutucou 45 anos da sua vida. Te cutucou 66 anos da sua vida. O dia que você tem uma reaçãozinha lá, viu? Eu sabia. É assim. Assim, como fosse assim, tô tentando expor, né? O buscador da luz, olha lá como é. É por aí. Então, o arquétipo, talvez a compreensão, esse detalhe que a gente deu, esse exemplo que a gente deu da cadeirada, é o arquétipo, né? Aquele que te força a cadeirada, ele mesmo vai se postar como inocente. Então é bem fundamentado aquilo que o Cristo disse. Não olha o movimento das forças, contrário da evolução, só que eu não acredito mais nisso de evolução e tal. Ele não olha mais o movimento,
daqueles que querem a manutenção do mundo dos mortos, né? Olha para a transcendência. E certas vezes eu estava atendendo uma moça e ele dizia, o Cristo, né, para a moça, quer olhar para alguma coisa, olha para mim. Quer olhar para alguma coisa, olha para mim, né? Tira teu olhar do mundo, você que está com alguma dificuldade aí, né? Aqueles que estão apontando o dedo para você, tira o seu olhar deles, que toda vez que você olha para eles, você está se transformando um pouquinho naquilo que isso quer, né? Então, mantenha o foco, seja o sol que vai irradiar, né? De volta para ser o amor, em vez de ser aquele que comunga com aquilo que está sendo feito. Seres de luz amados, gratidão vossas vidas, essências divinas, deixe o like, se inscrevam no canal, se ativem as notificações para acompanhar os vídeos, embora eu não sei se funciona ou não. O comentário é importante, por gentileza, vamos aumentar os compartilhamentos, por favor compartilhem os vídeos nas redes sociais. O atendimento é gratuito, a distribuição de livros PDF é gratuito. A gente vai participar agora de uma Bienal. E todo o trabalho que a gente faz com muito amor e dedicação é gratuito e sobrevive de doações. Então, aqueles que puderem, que for a legitimidade do seu coração. A gente não quer nada forçado, que a pessoa sinta, nossa, não queremos esse nossa, tá? É aquilo que for espantando seu coração. E toda a doação mantém o trabalho. Gratidão às suas vidas, essências divinas, porque esta é a lei. Esta é a lei. Você não pode cobrar sobre os fios de luz de vida que chegam para você de graça. O plano não cobra. Não tem uma taxa específica para isso. Não tem. Contudo, o trabalho precisa sobreviver de doação. Então olha também, olha para aquele trabalho que se diz espiritual, que está cobrando de você um certo valor para te curar, para isso, para aquilo. Eu aconselharia você a pular fora, enquanto você pode. Gratidão.